como está, no seu formato original, ele prejudica os funcionários públicos municipais. Esse projeto de lei, no seu formato original, ele prejudica as entidades filantrópicas, assistenciais desse município. Esse projeto de lei, no seu formato original, ele prejudica a segurança pública de Monte Alto. Devido a isso, senhor presidente, eu vou aguardar o término desta sessão extraordinária. Imediatamente após o resultado, dependendo do resultado, em função das emendas apresentadas, das justificativas feitas, do acompanhamento, da forma como o Poder Executivo tem se movimentado e tem se articulado ao longo de todos esses dias, que pudemos ver, sentir, ouvir, perceber nesse primeiro ano como vereadores. Depois do final da votação desse projeto, dependendo do resultado, eu encaminharei representação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, exatamente citando parte desses termos que acabo de dizer aqui nesse breve pronunciamento. Peço aos senhores vereadores para que analisem, para que façam uma reflexão, só isso, façam uma reflexão das emendas. Ainda há tempo de observarmos as emendas. Se precisarmos fazer uma nova extraordinária, nós podemos fazer. Quem decide é essa casa. Ainda está em nossas mãos. Nós ainda temos a oportunidade de corrigir um grande erro. Um grande erro. Por isso eu peço aos senhores que façam uma reflexão. Então, somente isso, senhor presidente. Obrigado. Projeto de lei 080, ainda em segunda discussão. Com a palavra o vereador Elias. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos acompanham, eu cumprimento o ilustre vereador Marcelo pelo cuidado que ele está tendo na análise desse projeto. E também ao vereador Gélio. Eu gostaria de dar a minha opinião sincera. Eu não culpo apenas a prefeita, a administração, por tudo que está acontecendo aqui, principalmente nesse projeto. Porque a Câmara tem comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. E eu perguntaria, quem é o presidente das Finanças e Orçamento? É o Bicudo? Você analisou esse projeto? Você gostaria de dar uma explanação? Eu gostaria de ouvir. Ué. Bom dia a todos, senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, nós tivemos algumas reuniões, vários vereadores participou, e nessa conversa com o Marquinhos Mantovani, conversando, ficamos preocupados sim com o funcionário público, foi falado que vai dar os 10% de aumento, Marcelo fez umas emendas muito bem feitas, só que no meu parecer, junto com o Toniel, nós fizemos o parecer derrubando as emendas, certo? Isso a comissão que faz parte, eu, o Zé Ricardo, e o Toniel, o Zé Ricardo assinou com o Marcelo, que eu tenho que respeitar o seu parecer, como o do Marcelo, como de todos os pares aqui. Respeitar a opinião de cada um, do seu parecer, do seu voto. Então, nós acatamos para não acatar as emendas e votar, sim, a favor do orçamento 2014. Mais alguma coisa, senhora? Muito obrigado. Justamente por tudo que você falou, que eu confirmo aquilo que eu falei. Nós não temos que buscar esclarecimento na prefeitura. Nós somos um órgão independente. Nós temos que ter aqui na Câmara pelo menos um técnico que nos oriente
para que possamos votar com clareza. Ora, eu fui prefeito. O programa de governo é da prefeitura, do prefeito, não tirando o mérito dos vereadores. Poderia haver, durante todo esse tempo em que permaneceu na Câmara, um entendimento entre a administração e a Câmara. Mudar algumas coisas, atender um pedido dos vereadores, mas infelizmente isso não aconteceu. A prefeitura marginalizou essa Câmara o ano inteiro, como se estivesse usando os vereadores para fazer a vontade da prefeita e dos seus assessores. Nós sabemos, meu caro Gerber, que a administração não tem planejamento. A administração que não tem um secretário, um diretor de indústria e comércio, que é a alavanca do desenvolvimento do município, a economia. Não tem alguém que fale junto ao comércio, o que o comércio precisa, o que está acontecendo, o que está acontecendo com as nossas indústrias, estão mandando gente embora. Ora, diretor de patrimônio, com todo respeito ao comandante da Guarda Municipal, ele é comandante da Guarda Municipal, Guarda Patrimonial, toma conta daqueles garotos que ficam na faixa azul, área azul. Será que ele tem tempo para cuidar do patrimônio? Será que não tem um cidadão para ser secretário de governo, para acompanhar o dia a dia da prefeitura e trazer junto aos vereadores? Nós fomos eleitos pelo povo. Isso nada aconteceu. Quem é secretário de governo? É da Justiça e Jurídico. E, ora, gente, eu só ouço crítica. Parece, as coisas vêm canalizadas para mim. O Frank me vê todo dia na rua. Talvez você não tenha me visto quando você saiu do banco e eu entrei no banco. Todos os dias. Ora, gente, aconteceu inclusive ontem. A cidade inteira levantou. A sessão de ontem foi histórica. Jamais, nesses últimos 50 anos, teve uma sessão igual de ontem, onde houve participação. E vou fazer um pedido ao senhor presidente. Não chame mais a polícia aqui na Câmara. É um desrespeito à polícia militar. É um desrespeito aos vereadores e um desrespeito ao povo de Monte Alto. Com 10 PMs transitando aqui dentro, não pode acontecer isso. Só se chama a polícia em caso de uma calamidade, de um acidente, de alguma coisa grave. Eu mesmo falei para a polícia e vou falar com o comandante da polícia, que não atenda a pedido da Câmara, porque nós não somos onipotentes nem onipresentes. Nós temos limitações, senhor presidente. Então eu quero dizer aos senhores vereadores que o programa de governo da prefeitura está aí. Vocês vão ver o ano que vem quantas convocações que virão aí, com emendas, com suplementações, com tudo. Olha, gente, é o meu protesto. Eu quero que Monte Alto saiba que a Câmara de Monte Alto também precisa se equipar com pessoas que nos orientem. Não chamar o advogado para participar de uma reunião e ficar calado lá. O próprio advogado tem limitações. E por isso, minha gente, eu quero declarar o meu voto. Eu voto favorável, mas sob protesto. Eu não posso me enganar para a população de Monte Alto. A prefeitura precisa do orçamento. Os funcionários estão aguardando, as professoras, professores, enfim, é a cidade. Não contestando o Gerber, nem o nosso vereador, porque vocês estão dentro de uma realidade. E eu, que fui prefeito, sou vereador, eu quero dizer para Monte Alto, nós somos vereadores da cidade e do povo de Monte Alto, e não da prefeitura. Obrigado. Projeto ainda em segunda discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Nair. Eu quero aqui complementar as sábias palavras do vereador Elias Maduro,
no tocante ao saber o que é importante para o nosso município. Se nós não aprovarmos o orçamento, toda casa sabe que a administração vai trabalhar com o orçamento anterior. Certo? Certo, vereador Jair? Vai trabalhar com o orçamento anterior. Então, é de suma importância nós votarmos o orçamento para que realmente o funcionalismo e tudo aquilo que tem que andar dentro da administração possa caminhar dentro daquilo que tem que caminhar. Hoje nós estamos vendo alguns discursos mudados aqui, né? Eu não sei se é porque com menos pessoas na plateia, mas hoje nós estamos vendo, né, pronunciamento dizendo, olha, eu estou pedindo, né, vamos pedir para os nobres vereadores. Não está com a faca no pescoço como houve na sessão passada. Tem que existir nessa sessão é o respeito do voto, sabendo e cumprimentar o vereador Gerber, do pronunciamento de Vossa Excelência, quando disse que nós temos que realmente nos respeitar. A pessoa pode falar meia hora, uma hora, mas o voto de cada um aqui tem o mesmo peso, o mesmo valor. E se tem o mesmo peso, o mesmo valor, nós temos que respeitar a decisão da casa. Não existe numa Assembleia Legislativa só situação ou só oposição. Não existe em Brasília só oposição ou só uma situação. Não existe aqui quem torce só para o Corinthians ou só para o Palmeiras. Ou só para o Santos ou só para o São Paulo. Cada um tem a sua bandeira, cada um tem a sua filosofia em nível de nós respeitarmos a opinião para que time você torce. E aqui da mesma forma, a importância do orçamento de ser votado e ser aprovado é para que a gente não possa trabalhar com o orçamento anterior. E, quanto ao policiamento, as pessoas que são convidadas, é lógico que quando nós convidamos alguém para ir na nossa casa ou fazemos um convite, nós temos que saber recepcionar realmente as pessoas e quando há uma festa, todo mundo bate palma, aquela coisa toda, isso é importante. Mas nunca estimular a violência e nunca estimular da forma com que alguns vereadores foram xingados aqui na sessão anterior. Por isso do caso aqui da Polícia Militar. Por isso aqui do caso é para preservar a integridade pública e a integridade física desta casa. Tá? De jeito nenhum, porque não foi o senhor que foi hostilizado e xingado aqui dentro. Mas tudo bem, eu não sou também obrigado a concordar com o senhor. A minha opinião, eu gostaria que me respeitasse assim como eu respeitei a do senhor. Não tem importância. Eu respeito a sua opinião, o senhor respeita a minha. A minha opinião, sim. E outra coisa errada, senhor presidente. Aqui, onde que está o Mário Barrilari, assessora do vereador Tiago Cetrone, aqui não tem que colocar familiar de ninguém para ficar aqui xingando o vereador, não. Aqui dentro dessa casa aqui, desse portão para dentro aqui, isso aqui, reserva esse local aqui, as 13 autoridades constituídas e votadas por essa cidade. Se não cabe aqui no plenário é outra coisa. Mas aqui embaixo, aqui não tem que ficar população de ninguém. Nem se chegar aqui meu pai, chegar meu irmão aqui, não tem que ficar aqui dentro. Porque ficou feio. Ficou feio para essa casa aqui a forma com que foi conduzido os trabalhos aqui na sessão passada. Foi humilhante para alguns assessores passar a hostilização que passaram aqui aonde que está o Mário Barrilari. Foi humilhante. Os nossos funcionários que servem café nessa casa aqui, tem que passar com a bandeja por cima da cabeça de tantas pessoas que tinha aqui dentro. Foi humilhante o que houve aqui na última sessão, senhor presidente. Ficou bonita a votação, né? Aquilo lá ficou bonito. É bonito. Eu não cedi a palavra, eu não cedi a palavra do vereador Marcelo. Por favor. Eu não cedi. Eu não cedi. Pela ordem. Então, por favor, o senhor como presidente, o senhor tem que conduzir os trabalhos. Tá certo? Então, se não coube... Não pode desviar o assunto. Tá, então, se não coube aqui dentro do plenário, que se marcasse no clube recreativo, onde coubesse todas as pessoas, mas não da forma que foi feito. Fica aqui também o meu protesto. E quanto ao orçamento, nós estamos falando sobre orçamento.
Quanto à votação de cada um aqui, eu já acabei de dizer. Nós temos que respeitar a opinião de cada um. Ninguém, todos aqui, tem que falar amém para aquilo que o vereador Marcelo, por exemplo, quer, ou aquilo que a prefeita quer. Cada um tem a sua opinião própria aqui, e democracia é isso. Nós temos que saber respeitar a opinião de cada um e aceitar. Agora, sob pressão, fica difícil. Então, eu acho que o importante é nós votarmos o orçamento, para que a gente não possa trabalhar com o orçamento anterior e que a gente realmente possa fazer a coisa andar. Por isso que eu peço para casa que nós possamos votar o orçamento nessa sessão favoravelmente ao orçamento. Projeto ainda em segunda discussão, só temos mais 5 minutos para pôr em votação. E não vamos fugir do assunto, por favor. Vamos permanecer só sobre o projeto, só temos 5 minutos. Como eu fiz uso da tribuna, eu quero dizer o seguinte, que cada um é dono do seu voto, eu sempre falo isso. E o vereador Bicudo deu o parecer, vou respeitar o parecer dele, eu vou respeitar. Eu não sou contra o orçamento, eu sou favorável às emendas que vêm adequar o orçamento. Não sou contra o orçamento, eu sou favorável às emendas apresentadas. Porque um orçamento tão grande, um valor tão volumoso, se não tivesse uma emenda, nós íamos falar que ele estava perfeito. Então nós vamos buscar, principalmente os dois vereadores, onde devia se adequar. Uma parte, cara? Pois não. Você percebeu o porquê da manobra agora dessa casa em empurrar para até agora a votação? Porque as emendas foram entregues dia 25 de outubro. Vossa Excelência concorda comigo, vereador José Ricardo? 25 de outubro, deixaram para votar só agora, exatamente para ter esse discurso medíocre, de dizer que não tem tempo, tem que votar porque senão é o orçamento anterior. Exatamente para dizer que, olha, agora não pode votar com a faca no pescoço. E aí, então, tem que votar sem olhar as emendas. Sem olhar as emendas. Sabíamos que seria essa manobra, eu avisei no rádio, eu falei para o povo que aconteceria isso, falei para vocês do sindicato. Estão manobrando para deixar para o último momento, para dizer que não pode apreciar as emendas, porque senão fica valendo o orçamento anterior. É manobra mais uma vez em cima do povo, eu não posso ficar quieto. Para concluir, senhor presidente, quero registrar o sindicato aqui presente. O que os dois vereadores quis estimular seria um benefício melhor para os funcionários. Por isso eu sou da opinião que as emendas deviam passar. Como o vereador Bicudo falou que existiria e vai existir um aumento de 10% no mínimo, eu quero acreditar e quero pedir aos seus vereadores, se isso não acontecer, que nós se unimos para cobrar da prefeita. Porque quando a prefeita teve a reunião lá na Associação Comercial e prometeu a alguns vereadores, inclusive o Marcelo estava presente, que a praça ia ser entregue dia 9 de dezembro. Vocês vêem perspectiva para a Praça Central ser entregue dia 9 de dezembro? Eu pergunto para essa casa. Então ela faltou com a verdade naquele dia. Ela faltou com a verdade naquele dia. Só se for para o ano que vem. O que eu quero é um respeito dessa casa, que nós possamos, se ela não der no mínimo 10%, que nós se unimos ao sindicato, à associação dos funcionários, para fazer greve. Porque ela prometeu, e todos os vereadores estão de acordo, correto? Então, eu sou contrário ao orçamento pelas emendas não passadas, não o orçamento dos funcionários. Eu acho que tem que ser votado esse orçamento e tem que passar para... É o que eu tinha para falar, senhor presidente. 3 minutos, se algum vereador quer, depois vai para a votação e é nominal. Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham, a observação que eu quero fazer é até bem simples. Eu acho que faltou na discussão, esta sessão, nas discussões que aconteceram em relação à lei orçamentária anual, faltou ter o bom senso que ocorreu nas discussões do PPA, onde foram feitas algumas emendas, algumas sugestões por alguns vereadores. Diante dessas emendas, o Executivo recuou em algumas, o Legislativo recuou em outras, e houve um bom senso, e se chegou num denominador comum. Eu acho que o que vem acontecendo é a falta de diálogo sincero entre Legislativo e Executivo.
Sempre que há uma queda de braço, eu acho que quem tem a perder é a população. Então, eu acho que faltou bom senso e faltou diálogo. Faltou que cada um dos lados cedesse um pouco para que, então, nós chegássemos a um denominador comum, para que esse orçamento tivesse sido votado muito antes do que está sendo votado hoje, porque a licitação para aquisição de material escolar já está prejudicada. Ano que vem, ano de Copa do Mundo, as aulas começam mais cedo, então eu acho que o que está faltando é bom senso. Falta um pouco mais de ceder, porque na queda de braço quem tem a perder é a população. É isso, senhor presidente. Vamos para a votação e ela é nominal. Vereador Otoniel, favorável. Vereador Bicudo. Vereador João Piccolo. Vereador Carlos Gerbi. Vereador Tiago. Vereador Elias. Vereador José Ricardo. Vereador Laírton. Favorável. Vereador. Favorável. Vereador Marcelo. Contrário, senhor presidente. Eu tenho palavra, senhor presidente. Eu tenho... Não tinha que ficar aqui. Só o voto, senhor presidente. Então, projeto. Foi 6 a 5. 6 votos favoráveis, 4 contrários. Foi rejeitado o projeto. Projeto de resolução 015, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, quero justificar meu voto. Nós queremos agora que, com os nervos mais tranquilos, foi feito realmente à vontade, de alguns vereadores dessa casa. Agora está tudo certo. E agora nós vamos ver as perdas do que vai acontecer no próximo ano, nós trabalharmos aqui com o orçamento de 2012, porque o orçamento foi rejeitado por essa casa. Então agora está tudo bem, está tudo maravilha, está tudo assim como alguns vereadores gostariam que fosse. Dessa forma nós estamos ajudando a educação, nós estamos ajudando o funcionalismo público, realmente agora nós tivemos um ato de grandeza dessa casa, exatamente, agora está tudo como deve estar. Então eu só queria aplaudir e dizer o seguinte, parabéns, porque está como a maioria quis. Nós trabalharmos com o orçamento anterior a esse, e depois, durante o decorrer do ano de 2014, nós vamos ter tempo hábil, para detalhar, item por item, as perdas da votação dessa casa, nessa manhã aqui, que vai ficar também um marco na história de Monte Alto, nós votarmos no orçamento contrário. Então aqui estou justificando meu voto, dizendo que o tempo vai dizer quem realmente está certo, quem dizer que quem está faltando com a verdade, se nós ganhamos com essa votação ou se nós perdemos com essa votação. Mas fica aqui a minha indignação e o meu protesto, senhor presidente, só isso. Solicito. A palavra, presidente, eu quero justificar meu voto. Senhor presidente, é exatamente isso. O tempo vai mostrar, de uma maneira muito clara, justa e objetiva, que essa casa não quis analisar as emendas apresentadas, e o que vai acontecer no ano que vem, acontecendo ou não, será reflexo da não análise, de não ter analisado as emendas. Não queiram desvirtuar, não queiram dar um entendimento diferente, um colorido difuso, não queiram vestir de alegoria. Não foi votado que as emendas de não terem sido apreciadas as emendas. As emendas não foram de votadas. não terem sido apreciadas as emendas. Já tinham sido rejeitadas as emendas. Emendas que buscavam uma distribuição. Hoje foi a votação do orçamento, vereador. Foi a votação do orçamento. Por conta das emendas que não foram apreciadas. Esquece as emendas, já tinha votado na sessão passada. Por conta das emendas que não foram votadas. Na sessão passada foi derrubada as emendas. Que não foram apreciadas. Que não foram apreciadas. Foi votado contra as emendas. Dentro de mais uma orquestração. Então, foi votado contra as emendas. Dentro de mais uma orquestração. Então, foi votado contra as emendas.
Vereador, contra as emendas. vereador, por favor, pela Senhor ordem. presidente, eu não estou cedendo Vai. a parte. Não, nem por isso. As emendas não foram apreciadas, não quiseram observar as emendas, não quiseram nem mesmo que vocês conhecessem as emendas. Vocês sabem quais são as emendas? Vocês conhecem? Nem ao menos deram a oportunidade da população conhecer as emendas, discutir as emendas. É o mínimo que essa casa deveria fazer. É o mínimo que essa casa deveria ter feito, discutir as emendas. Poderíamos até ter votado contrário. Desde o momento que colocamos as emendas aqui, eu disse a todos os senhores, se quiserem, eu rasgo a última folha da emenda e coloco o nome, falei isso para o sindicato inclusive, coloco na emenda o nome de todos os vereadores, mandei mensagem no celular de cada um dos senhores, ou alguém não recebeu. Vamos fazer dessa emenda, a emenda nossa, mostrando que essa é uma Câmara nova? Esse é o reflexo. Esse é o reflexo. O que tem nessa peça orçamentária, é um absurdo, é um descaminho, é um despropósito, é uma aberração. Não é assim que se faz orçamento público? Não é assim que se faz orçamento público? Obrigado, senhor presidente. Você ficar 3 minutos, por favor, só dentro do... Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Na sessão que foi votado o orçamento, tanto eu como o vereador Marcelo, o vereador José Ricardo, nós pedíamos encarecidamente que fossem lidas as emendas e discutidas e votadas. Nós não queríamos, naquela oportunidade, pôr a goela abaixo de ninguém. Nós queríamos que fosse votado para conhecer o que poderia ser mudado no orçamento, o que poderia melhorar para a população. Agora o vereador Laírto quer embutir uma culpa na Comissão de Finanças. Porque os dois que rejeitaram as emendas. Se eles rejeitaram é porque não foi em discussão, senhor presidente. Esses vereadores não teve oportunidade de votar e nem discutir, porque a Comissão de Finanças rejeitou. No qual meu posicionamento foi que nós tivemos uma reunião no dia 22 e esse parecer foi dado dia 19. O que eu quero dizer também e justificar, se amanhã depois tiver um percalço ou tiver alguma perda, tem que se culpar, não é esse vereador não, tem que se culpar também os vereadores faltantes nessa sessão. Nós não podemos esquecer disso. Mas eu continuo achando que as emendas seriam salutar, seria de princípio para os funcionários, pela segurança, pelas entidades, por tudo. Não eram umas emendas que beneficiassem os vereadores, e sim a população. Por isso eu entendo que nós devemos votar com a consciência tranquila. Eu respeito qualquer voto que foi dado aqui, respeito de coração. Mas eu, infelizmente, entendia que as emendas tinham que ser discutidas e votadas, senhor presidente. Vamos então, podemos passar. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da segunda votação, discussão de votação do projeto de lei complementar 016. A segunda discussão e segunda votação do projeto de lei complementar 016, também do Executivo, que dispõe sobre a revogação da isenção de IPTU, concedida pelo artigo 1º da Lei Complementar 340, de 4/12/2012, a 6 terrenos do Parque Cosmo, que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar 016, em segunda discussão. Com a palavra o vereador Carlos. Senhor presidente, seus vereadores, público presente, internautas que nos acompanham pela internet, eu gostaria de fazer as minhas palavras, usando as palavras do vereador Elias Badur, com respeito à administração. Ela manda um projeto complementar, 16/13, dispõe sobre a revogação da isenção do IPTU, datada dia 4/12
4/12. Aqui está 4/12/12. Nós estamos no ano 13. Eu não sei que data foi feito isso aí. A lei é de 2012. Tá, desculpa. Só que ela mandou qual data aí, vereador Santos? Fazendo um favor. Dia 20 de novembro de 2013. Mandou esse projeto dia 20 de novembro de 2013, pedindo revogação da lei no qual isentava 6 terrenos na cidade de Monte Alto. O que eu quero dizer para vocês, que chegou à minha mão, vereador Marcelo, que o Executivo não respeita essa casa. Nunca respeitou nesse ano. Tem um pedido, tem um papel que eu faço questão de ler, para o plenário saber o descaso que o Executivo faz com o Legislativo. Diz o seguinte: alteração dos cadastros em nome de Henrique Plastina Batista. Antes com frente para o Parque Cosmo, atualmente com frente para o Jardim Folador, correto, Zé? IPTU cobrado com base nos dados contidos no cadastro imobiliário em 1 de janeiro de 2013. Dia 1 de janeiro de 2003 já estava se cobrando esse IPTU. Estava se cobrando, vereador Marcelo. Eu tenho a planilha aqui, ó. Os cadastros 7.187, 7.188, 7.189, 7.190, 7.191, 7.192. Lote 386, 387, 388, 389, 390, 391. Valor venal lançado, 1.440 cada terreno. Valor imposto lançado, 46,91. Valor pago, com multa, dia 13 de 9 de 2013. Antes dessa revogação. Então a prefeitura já tinha cobrado. Ela está pedindo uma revogação da isenção depois que ela já recebeu. Você está entendendo, vereador Marcelo? Tem alguma dúvida para algum vereador? E outra, data da alteração, 13 de 9 de 2013, já lançando o valor venal novo. Antes era 1.440, agora é 11.272,32. Valor imposto após a alteração, 273, 256 e 347. Então, senhor presidente, esse projeto complementar não tem significado nenhum, porque ela já tinha cobrado do contribuinte, sem essa casa aprovar. Onde nós estamos, ela faz primeiro, cobra primeiro e depois fala: vou mandar para os babacas dos vereadores aprovar. Eu não posso aceitar isso, senhor presidente. Por isso eu vou votar contrário. Não está na minha consciência votar um projeto que está errado. Ela está mal administrada, está mal ajudada pelos seus secretários ou por quem quer que faça. Está o papel aqui, senhor presidente. Eu quero que tire um xerox cada um para poder entregar. Nós estamos sendo passados de palhaços. Daqui uns dias nós precisamos trazer o nariz para pôr de palhaço. Porque é um projeto que ela manda em novembro e ela já está cobrando há 2 meses atrás, vereador Elias. Onde está o respeito com essa Casa de Leis? Onde está o respeito com os 13 vereadores? Não é comigo não, Marcelo, é com os 13 que foram constituídos pela população de Monte Alto, que pudesse representá-los. Então eu falo, de novo eu venho criticar a administração por essas falhas que acontecem. Manda esse projeto antes de cobrar. Aí eu não teria oposição nenhuma de votar. Mas eu tenho que votar contrário. Uma parte, cara? Pois não, vereador. O Executivo manda projetos para essa casa errados. Manda projetos errados. Eu estou ouvindo agora isso aí e estou surpreso negativamente, né? A exemplo daquilo que eu falei, eu vou voltar na questão do orçamento. Manda projeto errado para cá e quer que seja aprovado errado.
Olha, se não aprovar o projeto errado como estiver, tudo que acontecer de mal é culpa da Câmara. Manda o projeto certo, ou então, que nos dê a liberdade de fazer as correções que nós entendemos como necessárias. Obrigado pela parte. Eu quero dizer que cada um está livre para votar, cada um vota. Eu só pus o meu descontentamento no meu pronunciamento. Eu quero dizer que eu vou votar contrário por essa falha da prefeitura, Laírton. O imposto, ele está pedindo a revogação da isenção. E já foi cobrado esse ano. Manda antes, Laírton, para que a gente possa votar. Está aqui, ó, para o senhor verificar, os 6 lotes. Eu voto contrário e deixo a casa livre para votar da conformidade da consciência de cada um. Segunda discussão do projeto de Peço lei a palavra, senhor complementar, presidente. com a palavra o vereador Laírton pela ordem, depois Eu José quero votar Ricardo. favorável ao projeto, senhor presidente, porque se não tiver nenhum erro, ataque a primeira pedra. Né? Então, todos nós estamos sujeitos a erros. Mas vejo que o munícipe aqui, ele tem que realmente construir, ele tem que fazer. Quem nunca errou? Quem nunca fez nada de errado? Às vezes tem o erro por omissão, tem erro por querer errar, mas todo mundo erra, todo mundo está sujeito a errar. Então nós não podemos crucificar aqui um cidadão que precisa desse projeto aqui, que eu não o conheço, não sei quem que é, nunca ouvi na frente, mas nós estamos prejudicando o munícipe. Então, eu gostaria aqui de acompanhar aqui os demais vereadores, que têm até mais propriedade, e votar favorável ao projeto e pedir que a casa conserte, né, vamos dizer assim, esse erro. Se está na nossa mão para a gente acertar agora, então vamos acertar, não vamos crucificar um erro que veio cometendo um outro erro. Vamos acertar para a gente dizer o seguinte: olha, estamos acertando, estamos justificando ou consertando um erro que houve lá atrás. A questão das emendas não aprovadas por essa casa aqui, do vereador Zé Ricardo Marcelo, não tem nada a ver com o orçamento. O orçamento foi uma votação, as emendas foi outra. As emendas já tinham sido derrubadas. E hoje, nessa sessão, foi votado o orçamento, não as emendas. Então, eu quero me manifestar aqui favoravelmente ao projeto. Com a palavra o vereador José Ricardo. Senhor presidente, nobres edis, público presente, aos que nos acompanham pela internet. Esse problema detectado foi através de mim no cartório, Tiago e João Piccolo. Tem erro demais. Pedimos para consertar? Pedimos. Fomos à prefeitura? Não fizeram isso. Então, eu acho que, como diz o Laírton, errar é humano. Mas errar tanto. Olha, eu tenho uma opinião e uma indicação. Se está cobrando IPTU desses 6 terrenos que estão pedindo agora a isenção, que se devolva esse dinheiro para o contribuinte e que comece a fazer a coisa certa. É o mínimo que nós temos que fazer. Tapar os olhos com um erro gritante desse. Então, olha, é muito ruim. Então, que se faça isso, Laírton. Eu acho que tem sim que o contribuinte não tem que ser prejudicado. Fui favorável na primeira votação. Cede uma parte, vereador. Certo. Eu concordo com você, Leandro. Mas se houve erro, então nós vamos continuar errando. Sim, mas eu fui Então para... nós vamos pegar aqui, todos Não. nós aqui, vamos votar Não. contra o projeto, porque nós temos que continuar errando. O senhor não sabe o que Não, está nós falando. estamos ouvindo manifestação assim. Fomos procurar o jurídico para consertar essa caca. Consertou? Mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa Até parte. quando vai isso? A nossa parte, então vamos votar todo mundo contra. Você vota contra? Vereador, aqui o Zé Ricardo está falando. Até quando? Então eu peço para vocês, é o seguinte, temos que consertar. Consertar é analisar. Nós não estamos tontos aqui na Câmara. Ou se vem as coisas para nós, fechar os olhos, assinar e mandar embora, então não precisa de nós. Precisa só do presidente para assinar e despachar e vamos todo mundo para casa. Minha solução, eu tenho essa opinião comigo. Fez a coisa errada? Devolve o dinheiro para o contribuinte e começa a cobrar a partir de agora. Depois que aprovar esse projeto. Porque não é impossível cobrar uma coisa que você está cobrando lá atrás. Infelizmente, é essa a situação. Nós temos que ser correto e justo. Não tapar os olhos para a coisa errada que está se fazendo lá. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Vereador Tiago.
Senhor presidente, vereadores, gostaria de lembrar, inclusive, que na primeira discussão e votação desse projeto, um dos pontos sobre essa cobrança, quem levantou fui eu. E desta forma, na primeira votação, inclusive em forma de protesto, por nós estarmos autorizando algo que já está sendo feito, eu votei contra esse projeto. Mas um dos grandes estadistas e presidentes brasileiros, que foi, no meu ver, Juscelino Kubitschek, ele disse o seguinte: eu não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho compromisso com o erro. Conversando durante a semana com o Zé Ricardo, ele me fez entender que, apesar do erro, que um deles fui eu que levantei aqui, o maior prejudicado nesse caso será o contribuinte, será o munícipe, porque apesar de já estar sendo feita a cobrança, ele quer que isso seja agilizado para que ele possa dar continuidade ao seu projeto. Então, o maior prejudicado nessa questão vai ser o contribuinte. Então, apesar do meu voto contrário na primeira discussão e votação como forma de protesto ao Executivo pelo erro, entendendo os pontos destacados pelo vereador Zé Ricardo, que o maior prejudicado nessa questão, se o projeto for aprovado, é o contribuinte, é o morador de Monte Alto, eu serei favorável nessa segunda discussão e votação para que o morador não seja prejudicado por um erro do Executivo. Repito, frase do JK. Não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho compromisso com o erro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Elias. Se fala muito que o contribuinte vai ser prejudicado. Eu perguntaria, será que os senhores sabem quem é o beneficiário desse projeto de lei? Quem é o dono desse terreno? Por que a prefeitura mandou aqui? Quais são as medidas que a prefeitura tomou? Ora, deve ser alguém ligado à administração. Zé Ricardo pode falar. O senhor sabe, senhor do cartório? É muito me estranha a sua pergunta, nobre vereador. Nós temos as matrículas, que inclusive fez parte aí do projeto. Esses 6 lotes estão em nome de Henrique Plastina Batista e os avós deles, seu Nelson. Não sei o nome da esposa do seu Nelson. Não tem nada a ver com loteador, não tem nada a ver com pessoas que atravessam, são contribuintes sim. E não são ligados à administração. Com a palavra, vereador João Pico. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui em plenário, quem nos acompanha pela internet. Ouvi atentamente a justificativa de todos, mas além da questão da cobrança indevida ou não que houve sobre esse IPTU, nós temos dessa lei um parágrafo único, que acho que de tudo isso que julgo mais importante, que esses 6 lotes, eles saem da antiga testada da Avenida Cosme Forçati e transferida para a rua Amélia Mazieiro Freschi, no Jardim Folador. Quer dizer, acho que muito importante aqui é a mudança. Se não houver isso, logicamente, como já foi dito aí, o contribuinte, o senhor Henrique Plastina e o senhor Nelson e Lair, não poderão construir. É isso que nós temos que nos atentar também. Se a questão é devolver o dinheiro, aprovemos, desde que, se isso é possível, não sei, consulte a casa, senhor presidente, a aprovação da nova testada que muda para a rua Amélia Mazieiro, e, se for de comum acordo, desde que o contribuinte seja ressarcido do que foi pago indevidamente. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Projeto de lei complementar 016, senhor presidente, em votação. Senhor presidente, só me desculpa, eu falei que eu não ia falar nada, eu só queria fazer uma... assim, teve o erro e tal, de tributação, não sei se certo ou não, está realmente estranho. Agora, como é que vai fazer para regularizar, então? Precisa, de fato, acertar a situação. Como que é? Se não for aprovado o projeto...
Porque parece que ele quer fazer um financiamento para poder acertar a casa ou construir a casa, não é um... Eu só queria discutir isso. Eu dei uma ideia. Nós podemos fazer um requerimento e pedir para a prefeitura sanar esse erro aí da cobrança de IPTU indevido. Nós podemos, através da Câmara. Eu acho que essa é a posição. Ele quer resolver, mas quem que não quer que devolva o dinheiro? Acho que qualquer munícipe, né? Cobrou a mais do bolso, né? Mas nesse caso o erro foi da prefeitura. Não tem nada a ver com o munícipe. Então, vamos fazer um requerimento e pedir solução. Porque eu também estou assim, preocupado com o fato dele querer fazer lá a casinha dele e tal, e... Inclusive, são 6 lotes que vão sair 6 residências que eu estou sabendo. E a questão não está em causa a cobrança indevida. Está em causa a necessidade do munícipe. Agora, ele mesmo não se preocupou com a cobrança do IPTU. Se tiver que devolver, amém. Mas em causa não está a questão da cobrança indevida. Nem isso foi justificativa do contribuinte, mas sim a solução do problema dele para que ele possa fazer o financiamento para construir o que ele tem que construir lá. Por isso que nós temos que fazer o certo hoje. Coloco. Senhor presidente, ouvi atentamente o João e quero dar os parabéns pela alternativa que ele deu. Se essa casa se comprometer, os 13 vereadores, assinando um requerimento endereçado à prefeitura, o ressarcimento do dinheiro pago, se foi só pago esses valores ou mais, devidamente corrigidos, eu estou de acordo em votar favorável. Se ele não quiser, Laírton, é uma questão... Não, mas é uma questão, eu acho que da casa, passar e dizer que nós não fomos totalmente enganados. Ô Carlos, concede só uma... Pois não. Eu estava até vendo aqui na própria mensagem do projeto, está dizendo, inclusive aqui, o projeto complementar 340, de 4 de dezembro de 2012, tem concedido isenção do IPTU a partir do exercício fiscal 2013, a todos os terrenos do Parque Cosmo, afetados e atingidos pela erosão natural, ou localizados próximos das áreas de preservação permanente e desprovido de equipamento de infraestrutura urbana. O atual proprietário dos lotes 386 a 391 requereu a esta administração o retorno ao estado anterior para que seja mantida a incidência tributária, com o argumento de que, invertendo a antiga frente de testada dos bens imóveis na Avenida Cosmo e Forsati, no Parque Cosmo, transferido para o lado oposto que é a Rua Amélia Mazieiro Freschi, no Jardim Volador, é possível o reaproveitamento e utilização do respeito do solo urbano. Não, ele pediu. Só que a prefeita devia ter mandado na época que ele pediu. Carlos. A prefeita devia ter cobrado na época que passasse pela casa. Mas vamos ouvir o outro lado da questão, Carlos. Você é um cara inteligente e sabe disso. Deixa o vereador João Pico, que está envolvendo com isso, o vereador Zé Ricardo, e até o contribuinte. Nós estamos vendo o nosso lado. Vamos ver o lado dele. Monta aqui, pega 2, 3 vereadores que conhece, sabe quem é, não sei quem que é. Chega no cidadão, escuta, a casa não concordou assim. O senhor quer a restituição do dinheiro? Não, eu não quero. Não, se o senhor quiser, nós vamos fazer um requerimento. Os 13 vereadores acertam, assina para mandar para a prefeitura. E se fosse o meu caso que o senhor não quisesse? Olha, e se fosse o seu caso você não quisesse? Eu nunca vi alguém negar dinheiro. Mas você sabe o valor que é aí, cara? Eu nunca vi negar dinheiro. Qual que é o valor? Olha, se alguém rasgar dinheiro e negar dinheiro... Mas vou perguntar para ele. A questão, não vou perguntar para ele. Perguntou, a gente faz o requerimento e manda para a prefeitura. Porque Laírton recolheu 6 lotes. E aqui, valor imposto após a alteração. Tem mais de R$1.000. Mas mais de 1.000 quanto? Permite uma... R$300 cada um, dá 2.000. R$1.200. Não, vai dar tudo bem. O pagamento foi feito a R$300. Eu sugiro o seguinte, se acatada a sugestão que a casa faça requerimento, que se devolva isso, vamos fazer dessa forma. Se o interessado não tiver a fim de colocar o dinheiro... Ele dá uma declaração. Que faça uma doação. Doa para quem quiser. Faça uma doação para qualquer instituição. Tudo bem, aí tudo bem. A casa se compromete a fazer esse requerimento, senhor presidente? Se compromete. Todos os vereadores aprovam? Sim. Então eu vou votar favorável, em confiança aos colegas vereadores. Então, segunda votação e é nominal. O Tiago já disse que sim, ele precisou sair, mas ele é favorável. Ô Toniel, Tecudo.
João Carlos. Eu estou falando favorável pelo vereador que me autorizou. E doutor Elias, favorável? José Ricardo, Laírton? Favorável com o requerimento também. Favorável, Marcelo. presidente. Favorável. Projeto aprovado por todos os vereadores e nós nos faremos o requerimento e depois ver o que o contribuinte quer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução 015. Projeto de resolução 015/2013 da mesa, que concede o abono salarial dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal durante o mês de dezembro de 2013, senhor presidente. Projeto de lei de resolução 015 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 065. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Projeto de lei 065/2013, do vereador José Ricardo, que altera o artigo 2º do inciso 1º do artigo 3º da lei 2195/2002, que consolida e altera as leis 1581-A/90, 2134/01, que disciplinam o tráfico de bicicletas e similares nas áreas públicas destinadas a pedestres. E as comissões de Justiça e Redação, também de Obras, Educação, Saúde, Cultura e Lazer, emitiram parecer em conjunto, senhor presidente, pela aprovação do respectivo projeto de lei. Projeto de lei 065 em discussão. Com a palavra o vereador José Ricardo. Estou indignado mais uma vez com o nosso jurídico e com algumas palavras que cortaram desse projeto de lei. Disse-me o jurídico da casa que não existe contramão de direção para bicicleta. Eu procurei os agentes de trânsito, que são a Polícia Militar, Capitão Sérgio, Celso, e ele disse para mim que isso não existe, que existe sim contramão de direção de bicicleta. Então, fico indignado com algumas coisas que acontecem aqui dentro. Um projeto de lei que regulamenta essas bicicletas, que vocês estão bem cientes do que eu estou falando. Contramão em cima de calçada, tirando os idosos da calçada para os bonitos passar contramão. E fala que não existe contramão de direção para bicicleta. Bicicleta é um veículo, meu Deus. Então, estou puto da vida com essa situação. Esse projeto de lei tem que se passar. Passou, agradeço e vou te falar mais. Peço a vocês que me ajudem nesse sentido. Vou cobrar do executivo que se faça fiscalização, autuação e um depósito para recolher esses infratores. Que Monte Alto está uma bagunça com questão de bicicleta, principalmente contramão, que disse para mim que não existe. Então, por favor, nobres vereadores, botem a mão na consciência. Existe sim, eu procurei saber, e bicicleta é veículo. Tá certo? Peço a vocês que votem favorável, porque eu estou pensando, quando eu entrei aqui na Câmara juntamente com os novatos, primeira coisa que eu procurei, saber se tem algum projeto sobre bicicleta. Existem 3. Eu peguei os 3 projetos para tirar essas dúvidas e estudei os 3. Os 3 falhos, os 3 faltando coisas que de suma importância para o trânsito de Monte Alto. Fiz uma adequação e vou cobrar agora a autuação. Mas tem que se trabalhar em cima do negócio desse. É muito sério, gente. Para dizer para mim que não existe contramão de direção. Então quer dizer a mesma coisa que vocês, com o veículo de vocês, andar na rua do centro, para quem sobe, vai subir a Nhonhô. Ah, se não existe contramão de bicicleta, por que para carro tem que ter? Concede uma parte? Lógico. Se essa coligação aqui não existe, o nobre vereador está envolvido nisso, façamos um projeto de lei que em Monte Alto vai existir contramão de direção para bicicleta, sim. Mas eu vou apresentar agora mais um projeto sobre algumas coisas que eu não concordo. E se não houver, que façamos aqui, sim, que haja contramão de direção. Eu agradeço pela sua cooperação. José, me concede uma parte também? Lógico. Até eu fiquei, na época de 1970, as bicicletas tinham uma placa. Placa identificativa minha tinha? Inclusive eu tenho uma bicicleta. Não é Garich não, né? Exato. Garich, Goric, essa que eu tenho também. Goric. Eu tenho essa bicicleta, ela está emplacada até hoje. Uma plaquinha desse tamanho aqui, azul. E eu não sei se existe essa lei, porque tinha a placa de Monte Alto, eu tenho, se você quiser, tem essa. Se tem essa lei, se tem que ter a placa, pela placa, você consegue até ter uma notificação. Né? Vereador, nós tínhamos fiscalização.
eu não me lembro se era a polícia, se era algum agente da prefeitura. Hoje nós temos a Guarda Municipal Civil. E não sei quem é que fiscaliza, quem é que pode pegar essas bicicletas. Então vamos... Olha, gente, eu peço que vocês... Vamos encorajar, vamos engrossar o caldo para poder cobrar. Sabe uma parte? Lógico. Eu sou leigo no assunto, em nível de contramão ou não contramão, em nível de bicicleta. Confesso para você. Fui procurar saber, porque eu também não sabia. Então, eu só queria saber que, se alguém pudesse me responder assim, na calçada, eu sei que existe a contramão na rua. Na rua, é óbvio que existe. Não acabo de completar seu raciocínio, não. Na calçada também é pior, né? Não, tudo bem. Então, me mostra assim. Eu quero saber, porque eu não estou ironizando, não. Eu estou questionando, porque eu não tenho conhecimento que numa calçada, aonde está escrito que na calçada existe a contramão na calçada. Eu sei que na rua existe. Agora, na calçada se existe... Tudo bem, eu quero saber. Eu não sei. Eu quero saber onde está escrito isso. É um direito que eu tenho de saber. Eu lhe dei a chance de não comentar o resto. Entendeu? Eu lhe dei a chance. Então, parece que o jurídico fez uma ponderação. O que o doutor Marcelo quis dizer, que não existe a contramão na calçada. Baseado em quê? Então, tudo bem. Por isso que eu estou perguntando para o senhor, que é o autor do projeto, para que traga esses requisitos para que a gente possa mostrar para ele. Mas eu vou trazer, eu vou apresentar. O posicionamento dele é na calçada. Porque daqui a uns dias nós vamos montar um projeto dizendo assim, ó, na calçada, na Nonhô, só descem munícipe, não pode subir. O senhor não disse que toda ação tem sua reação? Não, tudo bem. Eu estou questionando o jurídico porque ele deu um entender que no meu ponto de vista não é correto. Não, tudo bem. Mas o senhor está me entendendo o que eu quis dizer também? Lógico. Porque senão a Nonhô, os pedestres só vai poder descer, não vai poder subir. Eu agradeço. Inclusive... A prefeitura disse que não tem depósito para colocar as bicicletas infratoras. Cria-se. Oh, meu Deus, então vai deixar essas bicicletas, esses infratores, andar até quando, contramão? Mas olha, o que eu peço é colaboração, a compreensão de vocês e que me apoiem nesse projeto. Não é para mim, não é para casa, é para as pessoas que estão na rua, na calçada e tem que sair para as bicicletas passar. José, mais uma parte, até o código de posturas do município, inclusive para a gente ver no código de postura do município, da lei, para ver se realmente consta isso aí no código. Estou levantando, inclusive, com a Polícia Militar, que já estão me reiterando todos os decretos e projetos que eles têm lá nesse sentido. Pode, Bicudo? Projeto de lei. Eu ia pedir a palavra, tudo bem. Bom, com todo respeito, de bicicleta eu entendo. Né? Na legislatura passada, tenho batido muito nesse assunto e tinha uma fiscalização mais intensa antigamente. Às vezes, antigamente tinha mais uma intenção de fiscalização melhor. Eu vejo que está muito parado. Bicudo, por parte de quem? Da Guarda Municipal. Ótimo. Mas até eu ficava até meio bravo, que eles pegavam as bicicletas, às vezes a pessoa estava trabalhando no Lanfredi, em certos bairros de rico, não. Entendeu? Às vezes eles pegavam de pessoas, às vezes, que estavam indo trabalhar. Eu falei, não, gente, vamos bater na rua do centro, dessa bicicleta assim, em contramão. Eu falo que uma vez, perto da Autoescola Coquinho, uma bicicleta pegou uma senhora, ela ficou mais de um ano na cama, em cima da calçada, uma bicicleta. Então, tem que ter a fiscalização, tem que ter sim um lugar de colocar, põe reincidência, chame o pai da criança lá, conversa, dê uma atuação, às vezes, que cabe uma educação de trânsito. E eu entendo, já vi o caso na pista, indo para Jabuticabal, que vocês vejam bem, às vezes um veículo paga o pedágio, tem direito do socorro. A moto não paga, mas também tem direito do socorro. Eu já vi bicicleta também, aconteceu um fato de quebrar no meio, até a concessionária dá a mesma assistência. É que sinal que é um veículo, e ocupa o espaço de um veículo. Então, sou favorável ao projeto, entendo que ele tem que ser sim, aprovado, e também uma cobrança mais intensiva de respeito ao ciclista, que nós temos muitos ciclistas em Monte Alto. Muito ciclista bom com educação. Principalmente essas associações que tem aí, do PIT, que dá uma educação ambiental, e eu nunca vi eles contramão. É que às vezes, faltou
do pai e a mãe conversar. Então, tendo um trabalho nas escolas, a educação, tanto ambiental como do trânsito, ela pode vir a somar. O senhor citou essa senhora aí que se hospitalizou, que eu sei que ficou mais de um ano mesmo, que eu procurei saber. Aconteceu comigo em agosto. Eu atropelei um menino na contramão. Eu cheguei na esquina, olhei para o lado da mão, e ele vinha vindo contramão. A hora que ele passou voando por cima do capô da minha Saveiro, eu bambiei as pernas, falei, matei uma criança. O moleque não se mexia. Aí, eu não questionei ele por que ele estava contramão. Eu vi que ele levantou bravo comigo. Eu falei, mas, peraí, você se machucou? O senhor não me viu? O senhor se machucou? Aí que eu fui entender que ele não sabia a mão de direção, ele estava contramão. Aí eu levei ele na casa dele. Para minha surpresa total, ele mentiu para a mãe dele, dizendo que eu estava na contramão. Eu tenho que falar porque aconteceu comigo. Então, aí até eu conversar com a mãe, com o pai, e o moleque reconheceu que ele estava errado. Mas a primeiro momento ele falou que eu que estava na contramão. Então, vamos colocar isso em prática, gente, é muito sério. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 065 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Tiago é favorável. Favorável. Quem está ausente? Projeto aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do substitutivo de lei 081 do vereador Cetrone. O projeto de lei 081 do vereador Cetrone, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da lei 2.296, do 9/3 de 2004, que organiza o serviço público de transporte coletivo, urbano e passageiro, e autoriza o executivo a outorgar sua execução sobre regime de permissão. E o autor apresentou um substitutivo, o qual foi analisado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, e opinaram pela aprovação do mesmo, com substitutivo, senhor presidente. Coloco em discussão o substitutivo do projeto de lei 081. Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, vereadores, de forma muito breve, esse substitutivo apenas mudou um pouco a redação, uma vez que no projeto que nós apresentamos, eu coloquei, fica alterado o artigo 2º da lei 2.296, de 9 de março de 2004, que organiza, aí escreveu a emenda da lei. O jurídico da Câmara só pediu que mudasse esse artigo primeiro e colocasse o artigo 2º da lei tal, passará a vigorar com a seguinte redação. Então é apenas um substitutivo simples, que eu peço a aprovação de todos os vereadores e depois, na discussão do projeto, eu falo mais sobre o projeto. É isso, senhor presidente. Então, projeto substitutivo em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Substitutivo aprovado por todos os vereadores. Agora coloco o projeto de lei 081, substituto já, em discussão. Não? Já está. Então, Tiago vai justificar o voto. Desculpa. Senhores vereadores, durante o ano legislativo, uma vez que esse projeto foi apresentado em outubro, ao ler uma determinada lei que constava sobre um outro projeto que eu não me recordo, vereador João Pico, eu fui buscar numa ata anterior sobre aquele projeto. E ao ler a ata anterior, por coincidência ou não, nós encontramos esse projeto de lei que organiza os serviços públicos de transporte coletivo urbano. Uma das grandes dificuldades do nosso distrito é a questão do transporte, aliada à questão do emprego. Muitos moradores precisam vir trabalhar até Monte Alto, uma vez que lá nós não temos essa geração de emprego suficiente. Nesse sentido, os moradores do distrito encontram uma grande dificuldade porque o transporte coletivo urbano, que na cidade é desenvolvido pela Petito, não atende o distrito de Aparecida. Há muitos anos atrás, me recordo, era pequeno ainda sou, né? Eu era mais jovem, mas eu ainda me recordo do Itamaraty fazendo essa linha. E desde então, nós não temos esse transporte coletivo
público no distrito de Aparecida. Ao ler essa lei, o artigo 2º da lei de 2004 diz o seguinte: o transporte coletivo urbano de passageiros de Monte Alto fica organizado através de conjunto de linhas de transporte coletivo de passageiros, que atende demandas elevadas e integram os diversos bairros da cidade, respeitados o plano diretor da lei orgânica. Não citava, quando dizia que diversos bairros da cidade, não citava o distrito de Aparecida e o povoado de Ibitirama. Todos nós somos Monte Alto, mas a denominação é diferente. O distrito não é um bairro, Ibitirama não é um bairro, são povoados do distrito. Então, dessa forma, tenho a impressão que está garantido o transporte coletivo urbano, tanto para o distrito de Aparecida, quanto o povoado de Ibitirama. E nós esperamos que o Poder Executivo se organize para que faça cumprir essa lei, e nesse sentido eu peço o apoio de cada um dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei 106. Projeto de lei 106/2013 do vereador Tiago Cetrone, que inclui no calendário oficial do município de Monte Alto a festa do Juninão da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, realizada no Jardim Bandeirantes. E as comissões também emitiram parecer, opinando pela aprovação do respectivo projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei 106 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Projeto aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 107. Do vereador Tiago Cetrone, que inclui no calendário oficial do município de Monte Alto a festa do Divino Pai Eterno, realizada no bairro Vera Cruz. E as comissões também emitiram parecer para aprovação do referido projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei 107 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei 108. Também do vereador Tiago Cetrone, que inclui no calendário oficial do município de Monte Alto a festa de São José Operário, realizada no bairro Bela Vista do Mirante. E as comissões, em conjunto, emitiram parecer favorável à aprovação do projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei 108 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Projeto aprovado por todos os vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei 109 pelo primeiro secretário. Do vereador Tiago Cetrone, que inclui no calendário oficial do município de Monte Alto a festa de São Vicente de Paulo, realizada no Jardim Canaã. E as comissões também emitiram parecer em conjunto, opinando pela aprovação do respectivo projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei 109 aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 110. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Do vereador Tiago Cetrone, que inclui no calendário oficial do município de Monte Alto a festa de Santa Luzia, realizada no Jardim Canaã. E as comissões de Justiça e Redação também opinaram pelo parecer em conjunto, opinando pela aprovação do respectivo projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei 110 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 111. Também do vereador Tiago Cetrone, que inclui no calendário oficial do município de Monte Alto a festa em louvor ao Beato João Paulo II, realizada no bairro Bandeirantes. E as comissões em conjunto opinaram pela aprovação do projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei 111 em discussão. Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, deixei para falar no último, são 6 projetos que eu agradeço a aprovação de todos os vereadores, que estão dentro daquele trabalho que nós estamos desenvolvendo para organizar o calendário turístico e trazer para Monte Alto o selo de instância religiosa e quem sabe, queira Deus também, consigamos trazer para Monte Alto o ponto de partida do caminho da fé que vai fortalecer o comércio e sem dúvida gerar emprego para a nossa cidade. Então, nesse sentido, eu agradeço a aprovação dos outros 5 projetos e reitero o pedido do voto favorável a esse 6º projeto do calendário turístico religioso do nosso município. Projeto de lei 111 em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Projeto aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 015. Do Executivo, que dispõe sobre autorização ao Executivo para recebimento em doação e com encargos, mediante prévia avaliação de 2 bens imóveis destinados a regularizar, respectivamente, a documentação
de unidade escolar e do sistema viário no distrito de Aparecida e da outras providências. E as comissões, em conjunto, opinaram pela aprovação do respectivo projeto de lei, senhor presidente. Projeto de lei complementar em primeira discussão. Senhor presidente, vereadores, ao que tudo indica, esse aqui não, parece não ter pegadinha. Essa área que está sendo, dentro desse projeto de lei complementar, foi uma área doada pela usina Nardini, no último governo Donizete Sartor ainda, onde está ali construída a escola Florips, ali próximo ao campo de futebol. Foi feita a doação e aí está a prova da morosidade pública, né? Não só de um governo, mas de 3 que passaram. A área foi doada pela usina em 2003, se não me falha a memória. Passou o governo Donizete, passou o governo Gilberto e o governo Maurício, o primeiro governo da Silvia e agora nesse segundo que está finalizando essa doação. Eu me recordo que no ano de 2011, 12, agora não tenho muita precisão na data, o jurídico da Nardini, quando eu estive, na época, junto com o vice-prefeito Marcão Gavaletti, junto à dona Guiomar Nardini, proprietária da usina Nardini, nós estivemos junto a ela no início de 2009, pedindo a doação de um terreno na frente do conjunto habitacional Aurélio Nardini, onde hoje está sendo construída a praça Aurélio Nardini. Ela nos atendeu, caminhou um pouco ainda para que a usina autorizasse a doação. Quando o jurídico começou a mexer, eu tomei um puxão de orelha, se bem que não dependia de mim. Mas o jurídico falou, olha, aquela área que nós doamos para a escola, desde 2003, ainda não foi regularizada. Então, gostaria de pedir um voto favorável a todos os vereadores, para que fosse discutido primeiro e segunda votação, para resolver essa situação que vem desde 2003, que é a regularização do prédio onde está a escola. É isso, senhor presidente. Projeto ainda em primeira discussão. Primeira votação e é nominal. Otoniel, Bicudo, João Piccolo, João Carlos Gerber, Tiago, Dr. Elias, José Ricardo, Laírto. Favorável. Marcelo. Projeto de lei aprovado por unanimidade em primeira votação. Pedido do vereador é legal, coloco em votação, discussão. Então vamos para a segunda discussão do projeto de lei complementar 015. Segunda votação. Com a palavra o vereador João Piccolo. Senhor presidente, nós vereadores, ouvindo atentamente as palavras do Tiago Cetrone a respeito dessa doação e que não havia sido concretizada em nome do município. A gente sabe que vai ser um trabalho árduo, demorado, mas aquele nosso pedido, Marcelo, Gerber, sobre os imóveis, os terrenos que pertencem à municipalidade, acho que vem de encontro com isso. Com certeza outras distorções hão de haver e caberá futuramente essa regularização, para que se haja mais rápido nos projetos. É isso, senhor presidente. Segunda votação, e ela é nominal. Otoniel, Picudo, João Piccolo, Carlos Gerber, Tiago, Elias, José Ricardo, Laírto. Favorável. Marcelo. Então, projeto de lei complementar aprovado em primeira e segunda discussão. Eu gostaria, assim, só de 2 minutos, que a sessão está encerrada, e eu quero convocar os vereadores para uma reunião, para uma extraordinária amanhã, às 8h30, que nós temos um projeto de lei, o 117, do Executivo, que autoriza abrir um crédito suplementar para folha de pagamento dos funcionários. Amanhã, 8h30. Tá, mas a sessão está encerrada. Um minutinho, Carlos, antes. Eu quero dizer que o Laírto se manifestou no início das pessoas que ficaram ali. Eu aqui, fica difícil controlar o que estava acontecendo lá. Então, a gente sabe disso, foi uma coisa inédita, como o doutor Elias falou, a nossa Câmara estava completamente congestionada,
algumas pessoas não tinham um local para ficar e, dentro do possível, dentro de tudo aquilo para manter a ordem, respeito, e sei que tem razão, esse espaço é destinado única e exclusivamente aos assessores. Então, porventura, quando acontecer uma situação, nós estamos em trabalho aqui, fica difícil para nós, vereadores, controlarmos. Procure alguém da casa para organizar, para que não aconteça. E realmente, então, eu estou sendo favorável, não estou fazendo uma crítica ao Laírton, só estou esclarecendo que realmente fica uma situação desconfortável, porque ali é restrito aos assessores, como aqui é restrito aos vereadores, como aí é aberto a as pessoas, a todos os munícipes. Então, Só como sugestão, senhor presidente, para ter acesso aqui, essa porta aqui embaixo ela tem que estar fechada. A porta da entrada da Câmara, essa aqui tem que estar fechada, daqui que tem acesso, e aquela única porta lá aberta ao público. Então só tem que fazer uma coisa, a segurança da casa, fechar duas portas que tem que fechar, só isso. exato. Como foi uma primeira vez, que eu acredito, como o doutor Elias falou, há 50 anos, então, alguns transtornos eu até peço que desculpem, né? A falha nossa se houve, né? Peço desculpas se algum dos munícipes que estava presente não foi bem tratado ou bem recebido, se pode-se dizer. Foi uma situação atípica, nós não esperávamos. Se soubéssemos, teríamos até transferido de local. Porém, eu agradeço também a participação de todos pelo movimentos que estão aqui presentes, que estiveram na segunda-feira. Nós não quisemos ser indelicados com ninguém, embora nós fomos desrespeitados muitas vezes. A convocação para amanhã é por um único projeto. Por um único projeto. Que horas que vai ser? 8h30. 8h30? 8h30. Cumpra-se o horário. Cumpra-se o horário. Eu só quero dizer que, claro que eu vou estar aqui presente, apesar de ter outros compromissos assumidos, mas eu vou estar aqui presente. O que eu quero deixar registrado é outro desleixo da administração, deixar um projeto de suma importância, que é o pagamento dos funcionários, para uma data assim, tão perto. E gostaria também de deixar registrado, senhor presidente, só para não pairar dúvidas, que hoje teve 2 vereadores faltantes. Eu não quero dizer porque faltaram ou porque deixaram de vir, cada um a responsabilidade é deles. Espero que eles tenham um compromisso inadiável, melhor do que a sessão da Câmara, porque amanhã depois eu não vou aceitar algumas palavras mal colocadas na cidade, que a cidade não vai bem e que o orçamento não foi aprovado por essa sessão na Câmara, por votação contrária de 4 vereadores. Porque se houvesse um desses 2 vereadores aqui, que é da base da prefeita, Laírton, Mas você concorda comigo? podia votar favorável. Então a culpa não pode se restringir a essa pessoa, ao Marcelo Augusto, ao Tiago Cetrone e ao José Ricardo. Porque como eu fui convocado, eu confesso a vocês, hoje não é para estar em Monte Alto. Eu desmarquei um passeio que eu tinha já marcado, mas eu acho que meu compromisso é com o povo, meu compromisso é com a população. Então amanhã já está marcado outra extraordinária, eu vou permanecer. Eu quero permanecer todas as sessões que for possível. Por quê? Principalmente porque amanhã estaremos votando uma suplementação do Executivo, uma nova suplementação que é para os funcionários, Mufo. Olha quando ela mandou esse projeto. Mandou segunda-feira, Zé? Carlos, isso é para tirar de uma ficha, colocar na outra ficha, porque saiu um dinheiro... Não, está certo, vai pagar. Vamos isso aí, votar. agora, isso é uma importância. O senhor já esteve aqui quantos anos? Já acabou a sessão, só um diálogo. Quantos mandatos? 12 anos. 12 anos. Eu faço um desafio do senhor assim, que a gente possa levantar, nos últimos 30 ou 40 anos dessa Casa de Leis, foi a primeira vez que se vota
um orçamento, a Câmara contrária ao orçamento, porque nós estamos engessando e paralisando a cidade, estamos parando a cidade por um ano. Nós vamos parar a cidade por um ano. Não, Léo. Essa cobrança não pode ser dirigida aos vereadores que aqui estiveram presentes. Vereador Carlos Gerber, foi a primeira vez também em 130 e tantos anos que nós tivemos um áudio de um prefeito fazendo esquema com o provedor da Santa Casa, pegando 2 milhões dos cofres públicos. É a primeira vez também, vereador. Correto.